Lucas Narrações apresenta Na Cripta. O instinto o guiou em sua passagem tortuosa através da janela. Não há mais nada absurdo, a meu ver, do que aquela associação convencional entre o feio e o saudável que parece permear a psicologia das multidões. Mencione um cenário yankee bucólico, um aldeão coveiro obtuoso e desajeitado, e um incidente descuidado em uma tumba. E nenhum leitor esperará mais que um ato de comédia humorado, apesar de grotesco. Deus sabe, porém, que a história prosaica que a morte de George Burt me permite contar inclui aspectos que fariam nossas mais tétricas tragédias parecer leves. Burt sofreu um grande baque e mudou de atividade profissional em 1881, mas evitava, sempre que possível, falar do assunto. Tampouco abordava seu médico idoso, o Dr. Davis, falecido vários anos atrás. Afirmava-se que a aflição e o choque resultaram de um descuido que o deixou trancado por 9 horas na tumba vazia do cemitério de Peck Valley, só conseguindo sair por meios mecânicos toscos e desastrosos. Entretanto, embora isso tenha acontecido, houve outros fatores, mais sombrios, que ele comentava comigo em sussurro nos delírios da embriaguez, até seus últimos dias. Confidenciava-se comigo porque fui seu médico e provavelmente sentia a necessidade de alguém após o falecimento de Davis. Era um homem solteiro e sem um único parente. Até 1881, Burt fora o coveiro da aldeia de Peck Valley, um espécime bastante calejado e primitivo, mesmo para os padrões dos espécimes primitivos. As práticas que se atribuíam a ele seriam inacreditáveis hoje em dia, pelo menos em uma cidade, e a própria Peck Valley tremeria um pouco se soubesse da ética debochada de seu artista mortuário em questões tão controversas como a posse de acessórios caros sepultados, invisíveis, sob a tampa do caixão, e o grau de dignidade quando se coloca ou adapta os membros inobserváveis de ocupantes sem vida e receptáculos nem sempre calculados com a acuidade mais sublime. Burt era, sem dúvida, desleixado, insensível e profissionalmente indesejável. Apesar disso, não creio que fosse um homem mau. Era apenas desprovido de fibra e função, avoado, imprudente e amigo do álcool, como prova o acidente facilmente evitável e sem aquele grau mínimo de imaginação que mantém o cidadão médio dentro de certos limites ditados pelo gosto. Acho difícil decidir exatamente onde começar a história de Burt, pois não sou um hábil contador de histórias. Suponho que deva partir daquele frio dezembro de 1880, quando o solo se congelara e os trabalhadores do cemitério perceberam que não podiam cavar mais nenhuma cova até a primavera. Por sorte, a aldeia era pequena e o índice de mortalidade baixo, de modo que todas as tarefas inanimadas de Burt ganhavam um refúgio temporário na única tumba antiquada vazia. O coveiro ficava duplamente latérgico com o mau tempo e parecia superar-se a si próprio na falta de cuidado. Era a época do ano em que ele empilhava a esmo os caixões mais frágeis e desajeitados e ignorava as necessidades de uma tranca enferrujada na porta de uma tumba, que, aliás, ele batia para abrir ou fechar, sem a menor cautela.
Por fim, chegara o degelo da primavera e as covas foram laboriosamente preparadas para 9 colheitas soturnas do ceifador que aguardavam na tumba. Bert, embora temesse o incômodo da remoção e do enterro, começou sua tarefa de transferência em uma desagradável manhã de abril, mas parou antes do meio-dia por causa de uma chuva forte que parecia irritar seu cavalo. Só tinha posto um único ocupante funesto em seu descanso eterno. Era Darius Peck, o nonagenário, cuja cova não ficava longe da tumba. Bert resolveu começar o trabalho no dia seguinte com o pequeno e velho Matthew Fenner, cuja cova também ficava por perto. Mas, no fim das contas, acabou adiando o encargo por 3 dias e só voltou a trabalhar na Sexta-feira Santa, dia 15. Não sendo supersticioso, não dava a menor importância a tal dia. Certamente os eventos daquela noite mudariam muito George Burt. Na tarde de sexta-feira, 15 de abril, Burt partiu para a tumba com cavalo e carroça, a fim de transferir o corpo de Matthew Fenner. Em ocasião posterior, ele admitiria que não estava perfeitamente sóbrio, embora naqueles tempos ainda não tivesse se entregado à bebedeira em que cairia mais tarde, para se esquecer de certas coisas. Sentia-se um pouco tonto e abobado o suficiente para perturbar seu cavalo sensível, que Burt forçou, zangado, a subir até a tumba, ainda que o animal relinchasse, batesse a pata teimosamente no solo e balançasse a cabeça, exatamente como fizera na ocasião anterior em que a chuva o irritara. O dia estava claro, mas com um vento forte. E Burt se alegrou quando destrancou a porta de ferro e entrou na cripta ao lado da colina para se abrigar. Outra pessoa talvez não apreciasse a câmara úmida, mal cheirosa, com 8 caixões espalhados de qualquer jeito. Burt, porém, era insensível naquela época e só queria colocar o ataúde certo na cova certa. Não se esquecera das críticas sofridas quando os parentes de Hannah Buskby, desejosos de transportar seu corpo para o cemitério da cidade para onde se mudaram, encontraram sob a lápide da parenta o caixão do juiz Cupwell. Apesar da fraca iluminação, a vista de Burt era boa, e ele não apanhou o caixão de Asaph Sauer por engano, embora fosse muito parecido. Fizera-o para Matthew Fenner, mas o deixara de lado por ser muito frágil e difícil de manusear, em um raro momento de sentimentismo ao se lembrar como o velhinho fora gentil e generoso com ele durante sua falência, anos antes. Deu a Matt o melhor que sua habilidade pudesse produzir, mas foi econômico, guardando o modelo rejeitado para usar quando Asaph Sauer morreu de uma febre maligna. Sauer não era um sujeito amável. Muito se falava de sua sede de vingança quase inumana, bem como de sua memória tenaz de desaforos, reais ou imaginados. Bem no momento em que reconheceu o caixão do velho Matt, a porta bateu com o vento, deixando Burt em uma escuridão mais profunda do que antes. A janela estreita só deixava entrar os raios mais finos e o funil de ventilação em cima, quase nenhum. Assim o coveiro foi reduzido a tropeços profanos em cima dos caixões, tentando chegar ao ferrolho. Naquele crepúsculo funéreo, sacudiu trincos enferrujados, forçou painéis de ferro e começou a se perguntar por que o portal maciço se tornara, de repente, tão recalcitrante. Sob aquela mesma penumbra, percebeu a verdade e gritou alto:
como se o cavalo lá fora pudesse ter outra reação além de relinchar, sem simpatia. Pois o ferrolho, há muito negligenciado, obviamente se quebrara, deixando o descuidado coveiro preso na cripta, vítima de seu próprio desleixo. Deve ter acontecido por volta das 13h30 da tarde. Bert, de temperamento fleumático e prático, não perdeu muito tempo gritando, mas tateou no escuro em busca de algumas ferramentas que lembrava ter visto em um canto da tumba. É duvidoso que tenha sentido horror ou até estranheza por sua posição, mas o fato de estar aprisionado, longe dos caminhos diários dos homens, bastava para exasperá-lo. Seu trabalho diurno fora tristemente interrompido, e a menos que algum andarilho casual passasse por ali, talvez permanecesse trancado na cripta a noite toda ou até mais tempo. Por fim, chegou à pilha de ferramentas, escolheu um martelo e um formão e retornou por cima dos caixões à porta. O ar começara a rarear, insalubre, mas Bert não prestou atenção a esse detalhe enquanto trabalhava, meio que por instinto, no metal pesado e corroído do ferrolho. O que não daria por uma lanterna ou um pedaço de vela, mas, como não dispunha de nada disso, prosseguiu na quase total cegueira. Ao perceber que o ferrolho não cederia, pelo menos não as ferramentas tão fracas e em condições tão tenebrosas, Bert lançou um olhar ao redor, procurando possíveis pontos de fuga. A cripta fora escavada na lateral de uma colina, de modo que o funil estreito de ventilação no alto se estendia por vários metros de terra, o que descartava totalmente esse caminho. Acima da porta, porém, a janela alta e muito estreita na fachada de tijolos prometia abrir mais espaço a um trabalhador empenhado. Foi nela, portanto, que Bert fixou o olhar, matutando em meio de alcançá-la. Não havia nada que servisse de escada na tumba, e os nichos dos caixões nas laterais e no fundo, que Bert raramente se dava ao trabalho de usar, não permitiam subir ao espaço acima da porta. Só poderia mesmo usar os próprios caixões como degraus, e logo se pôs a especular como transportá-los. A altura de 3 deles, calculou, bastaria chegar à janela, mas com 4 seria melhor. Os caixões eram relativamente lisos e podiam ser empilhados como blocos. Assim, Bert começou a calcular como usaria de maneira estável os 8 para montar uma plataforma com 4 de profundidade. Nesse cálculo, refletiu que sua escada de caixões seria mais segura se eles tivessem sido mais bem feitos. Se teve imaginação suficiente para desejar que os ataúdes estivessem vazios, duvidamos seriamente. Por fim, decidiu formar uma base com 3, paralela à parede, e colocar por cima 2 camadas de 2 caixões cada, e no alto um único como plataforma. Esse arranjo poderia ser escalado com dificuldade mínima, além de ter a altura desejada. Melhor ainda, porém, utilizaria apenas 2 caixões da base para sustentar a superestrutura, deixando um livre para ser posto no topo caso o ato de fuga exigisse uma altura maior. E o prisioneiro trabalhou no escuro, levantando sem cerimônia os restos inertes de mortalidade a fim de construir pouco a pouco sua torre de Babel em miniatura. Vários dos 8 caixões começaram a rachar sob a pressão do manuseio, e Bert pensou em deixar o caixão mais forte do pequeno Matthew Fenner no topo, garantindo que seus pés tivessem a superfície mais forte possível. Na semi-escuridão,
Ele confiava basicamente no tato para a escolha certa, e de fato encontrou-o quase por acaso, pois o caixão escorregou às suas mãos como que por vontade própria, depois de ser colocado displicentemente ao lado de outro na terceira camada. Terminada a torre, Bertie se sentou no primeiro degrau de sua obra fúnebre para descansar e dar uma pausa aos braços doloridos. Depois subiu cuidadosamente com as ferramentas e chegou até a janela estreita. Os batentes eram feitos de tijolos e ele não teve dúvida de que poderia logo abrir a passagem com o formão até seu corpo poder passar. Com o avanço dos golpes de martelo, o cavalo, ainda lá fora, começou a relinchar de uma forma que poderia ser interpretada por uns como incentivo e por outros zombaria. As duas opções seriam apropriadas, pois a resistência inesperada da obra de alvenaria de aparência tão frágil podia ser, sem dúvida, um comentário sardônico sobre as vãs esperanças mortais, além da fonte de uma tarefa cuja realização merecia todo o estímulo possível. Anoiteceu, e Bert ainda labutava na janela. Movia-se basicamente por instinto, pois as nuvens recém-formadas encobriam o luar, e apesar do progresso ainda lento, ele se sentia animado pela violação nas partes superior e inferior da passagem. Tinha certeza de que conseguiria sair até a meia-noite, embora lhe fosse característico não perceber as implicações fantasmagóricas dessa ideia. Imperturbado por reflexões opressivas quanto à hora, local e a companhia sob seus pés, continuava filosoficamente lascando os tijolos e até riu quando um deles atingiu o cavalo, cada vez mais nervoso, ao lado de um cipreste. Por fim, o buraco já estava tão grande que Bert experimentou a largura de seu corpo várias vezes, remexendo-se de tal modo que os caixões abaixo dele balançavam e rangiam. Notou que não seria preciso empilhar mais um em sua plataforma para a altura ideal, pois o buraco estava exatamente no nível certo para ser usado assim que o tamanho permitisse. Devia ser meia-noite no mínimo, quando Bert decidiu passar pela janela. Cansado e perspirando apesar das várias pausas, ele desceu ao chão e se sentou um pouco no último ataúde a fim de recuperar a força para contorcer o corpo pela última vez e saltar para fora. O cavalo faminto relinchava sem cessar, de um modo quase anormal, e Bert tinha um vago desejo de que o animal ficasse quieto. Curiosamente, não se alegrava ante a fuga sobranceira e temia o esforço, pois sua silhueta desenvolvera a obesidade indolente dos primeiros anos da meia-idade. Quando escalou de novo os caixões rachados, sentiu o próprio peso, principalmente quando chegou ao último e ouviu um estalo pronunciado, do tipo que anuncia uma ruptura geral da madeira. Parecia ter planejado em vão a escolha do caixão mais forte para a plataforma, pois não aguentou seu corpo e a tampa podre cedeu, lançando-o pouco a mais de meio metro abaixo, sobre uma superfície que o próprio Bert preferia não imaginar. Enlouquecido pelo som, ou pelo mau cheiro que escapou para o ar exterior, o cavalo relinchou alto, desesperado, e saiu em um galope furioso noite adentro, arrastando a carroça ruidosamente atrás de si. Naquela situação lastimável, Bert caíra muito para poder se esgueirar com facilidade pela janela aumentada, mas juntou todas as suas energias para uma tentativa desesperada.
Agarrando as bordas da abertura, tentou se erguer, mas sentiu um estranho embaraço na forma de um puxão em ambos os tornozelos. No instante seguinte, experimentou o medo pela primeira vez naquela noite, pois, por mais que se debatesse, não conseguia se livrar do grilhão desconhecido e inflexível que lhe segurava os pés. Dores horríveis, como de feridas abertas, subiam pelas panturrilhas e seu pensamento foi tomado por um vórtice de pavor, acompanhado de um materialismo insaciável que sugeria lascas, pregos soltos e outros possíveis fragmentos de um caixão de madeira quebrado. Talvez tenha gritado. De qualquer forma, chutou e se agitou de modo automático e frenético, enquanto a consciência quase lhe fugia, eclipsada pelo prenúncio de um desmaio. O instinto o guiou em sua passagem tortuosa através da janela e no rastejar após a queda brusca no solo úmido. Não conseguia andar, e a lua que surgia deve ter testemunhado uma cena horrível de Bert arrastando os tornozelos ensanguentados até a casa do vigia do cemitério. Os dedos se agarravam ao mofo negro com uma pressa impensada, e seu corpo inteiro se movia com aquela lentidão exasperante quando somos perseguidos pelos fantasmas de um pesadelo. Claro que ninguém o perseguia, pois estava sozinho e vivo quando Armington, o vigia, abriu a porta que Bert raspava debilmente. Armington ajudou Bert a se deitar em uma cama extra e mandou seu filhinho Edwin buscar o Dr. Davis. O homem ferido estava em plena consciência, mas dizia coisas sem sentido. Murmurava frases do tipo: "Ai, meus tornozelos! Solte-me!" ou "Fechem a tumba!" O médico chegou com sua valise, fez perguntas rípidas e tirou as roupas, os sapatos e as meias do paciente. Os dois tornozelos estavam horrivelmente lacerados na altura do tendão de Aquiles. Esses ferimentos pareciam intrigar muito o velho doutor, a ponto de quase assustá-lo. Suas perguntas, então, adquiriram um tom médico mais tenso e as mãos tremiam enquanto ele tratava dos membros macerados, enfaixando-os como se quisesse logo tirá-los de vista. Para um médico impessoal, o exame meticuloso e sombrio de Davis se tornou definitivamente estranho quando ele tentou arrancar do coveiro enfraquecido cada detalhe de sua horrível experiência. Mostrou-se particularmente ansioso por saber se Bert tinha absoluta certeza da identidade do caixão superior da pilha. Perguntou como o escolhera e como sabia que era realmente Fenner, já que tudo estava tão escuro, e como o diferenciava do ataúde idêntico, embora inferior, do malévolo Asaph Sauer. O caixão resistente de Fenner teria cedido tão facilmente? Davis, médico da aldeia havia muito tempo, tinha comparecido aos dois funerais, claro, além de ter cuidado dos dois homens até o fim de seus dias. Estranhara, no funeral de Sauer, como o fazendeiro vingativo coubera reto em um caixão tão parecido com o do pequeno Fenner. 2 horas depois, o Dr. Davis foi embora, instruindo Bert a dizer sempre que aquelas feridas eram o resultado de pregos soltos e lascas de madeira. Afinal, concluiu, em que mais as pessoas acreditariam ou o que se poderia provar? Mas seria bom falar o mínimo possível do caso e nunca deixar que outro médico tratasse os ferimentos. Bert seguiu o conselho por toda a vida até o dia em que me contou essa história. E quando via cicatrizes, antigas e embranquecidas, concordei que seria melhor manter a explicação.
Ficou manco por causa dos tendões rompidos, mas penso que a maior deformidade tenha sido em sua alma. Seu raciocínio, antes tão fleumático e lógico, tornara-se irremediavelmente afetado. E era triste notar as reações de Bert a determinadas alusões como sexta-feira, tumba, caixão e palavras de associação menos óbvias. O cavalo assustado achou o caminho de casa, mas a mente do pobre homem não. Mudou de ramo profissional, mas alguma coisa sempre o assombrava. Podia ser apenas medo, mas talvez somado a uma espécie estranha de remorso por rudezas passadas. A bebida, claro, só agravara o que deveria aliviar. Quando o Dr. Davis deixou Bert naquela noite, levou consigo uma lanterna e foi até a tumba. O luar iluminava os fragmentos de tijolos espalhados e a fachada destruída. O ferrolho da porta grande cedeu facilmente ao toque por fora. Calejado por tantas provações em salas de dissecação, o médico entrou e se pôs a olhar ao redor, sufocando a náusea física e mental que a cena e o odor provocavam. Soltou um único grito e pouco depois sufocou outro, que teria sido pior que o primeiro. Voltou às pressas à casa do vigia e quebrou todas as próprias regras de suas visitas, acordando e sacudindo seu paciente e bombardeando-o de sussurros nervosos que lhe queimavam os ouvidos confusos como um veneno efervescente. Era o caixão de Asaph, Bert, como bem julguei. Conheci os dentes, os frontais faltando no maxilar superior. Pelo amor de Deus, nunca mostre essas feridas. O corpo já está em decomposição avançada, mas nunca vi tamanha sede de vingança em um rosto, ou o que fora um rosto. Você sabe que demônio ele era quando queria desforra. Como arruinou o velho Raymond 30 anos depois daquela ação por limites de propriedade, e como pisou no cãozinho que latiu para ele em agosto do ano passado. Ele era o diabo encarnado, Bert, e creio que sua fúria de olho por olho tenha se estendido para além da própria morte. Deus, que ira! Detestaria ser o alvo dela. Por que fez isso, Bert? Era um velhaco, não culpo você por lhe dar um caixão vagabundo, mas foi longe demais, diabos. Comprimiu o corpo, mas sabia como o velho Fenner era pequeno. A imagem nunca me sairá da cabeça. Você deve ter jutado com força, pois o caixão de Asaph estava no chão, a cabeça quebrada e tudo espalhado. Já vi coisas antes, mas aquilo foi demais para mim. Olho por olho. Pelos céus, Bert, mas você teve o que mereceu. Aquela caveira revirou-me o estômago, mas a outra imagem era pior. Aqueles tornozelos cortados com precisão para o corpo caber no caixão de Matt Fenner.